você, porque a gente vai falar de um assunto que interessa toda a família. Educação, dona Maricotinha. Muito, interessa muito. A gente vive para educar nossos filhos bem, né, Maria? Pois é, e hoje a gente vai falar sobre educação montessoriana. Vocês já ouviram falar? É um tipo de educação que ela é baseada na liberdade, estimula a autonomia da criança também e tem muitos benefícios. A gente vai explicar tudinho agora no tema do dia. Vem com a gente. Vamos lá. Tô terminando de engolir a formiga aqui. Seja muito bem-vinda. Tassiana Tafarel, ela é coordenadora do Centro de Estudos Montessori. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, ainda mais falando sobre método Montessori. Que curioso que é isso, né? É engraçado que quando esse assunto surgiu, a gente tem escutado tanto falar ultimamente, né, sobre essa educação montessoriana. O que significa isso? É que, na verdade, a educação montessoriana, ela não é nova. Ela é uma educação que está espalhada por vários países do mundo e ela segue um padrão. Talvez porque muitos expoentes de midiáticos hoje, eles estudaram em escolas montessorianas e por isso se está tendo tanta visibilidade assim. Mas é uma educação que é baseada na educação sensorial e também no princípio da autonomia, da independência, do respeito à individualidade e também de um trabalho que se faz de educação que traz o abstrato através do concreto. Então, se parte do concreto para se chegar no abstrato, nos conceitos abstratos. E esse nome, né? Montessoriana. Então, a criadora do método, na verdade, ela disse que não criou nenhum método, Maria Tecla Artemisia Montessori. Ela foi uma médica italiana do final do século XIX, início do século XX, e ela primeiro foi psiquiatra, ela estudou medicina, depois ela estudou pedagogia, antropologia e outras áreas do conhecimento humano. E ela então observou, através desse método científico, que é a observação, como que as crianças se desenvolviam. E a partir daí ela começou a escrever e também a desenvolver na prática. Esse é o grande diferencial do método Montessori, porque a gente tem muitas teorias na pedagogia, mas pouquíssimos métodos, e eu sou bastante suspeita em dizer porque é o método que realmente funciona e não é só num país ou numa escola, é em todas as escolas realmente que são montessorianas. Para todas as culturas, né? Para todas as culturas. E quando a gente fala de vantagens, os benefícios mesmo dessa educação, né, na prática, assim, para quem está assistindo a gente em casa, o que isso vai mudar na educação da criança? Que benefício tem para a família também, Tassiana? Então, numa criança, por exemplo, no primeiro plano de desenvolvimento que Maria Montessori nos coloca, que é do 0 aos 6, ela chama de mente absorvente. Porque do 0 aos 3, a criança tem uma mente absorvente inconsciente. E dos 3 aos 6, uma mente absorvente consciente. Ela está no mundo para descobrir-se como ser. Então, as áreas do conhecimento, um ambiente montessoriano, ele propicia que a criança haja por si mesma, sempre tendo, sim, quando necessário, ajuda de adulto, mas somente quando necessário. Então, as crianças, elas sabem cortar alimentos, elas sabem se vestir, elas sabem fazer o asseio próprio, elas sabem como se portar com o outro com a graça e cortesia, que a gente chama, que é a questão das palavrinhas mágicas que hoje em dia se fala, que é o com licença, por favor, muito obrigada. Então, isso tudo a criança, ela leva e ela incorpora no seu dia a dia e leva para casa. Também a questão, por exemplo, de lavar a sua louça, organizar a mesa, organizar o ambiente, cuidar de plantas, cuidar dos animais, amarrar o seu cadarço do seu tênis. Então isso, a família com certeza, ela logo visualiza o que está acontecendo com essa criança, né? O que vocês estão trabalhando com ela. Vamos ilustrar um pouquinho? Tem imagens disso tudo que ela está falando pra gente, a Tassiana, de como que é um ambiente, né, montessoriano mesmo? Então deixa tudo ao alcance da criança. Essa é a proposta dessa educação. Para que ela possa fazer, né? Como mais responsável também, né? Ontem eu ouvi uma pessoa falando assim, que amar não mima.
Quando tu ama, que tem pais que dizem, a gente ama tanto, tanto, que eu acho que ele vai ser mimado. Não, amar, Maria, daqui a pouco vem o Gabrielzinho aí, amar demais não mima. Agora, fazer isso que as crianças podem fazer, amarrar o sapato delas, tirar a louça da mesa, botar, fazer a cama delas, aí tu tá mimando a criança, porque ela pode fazer. Então, o Montessori realmente trata isso, né? E deixar que a criança faça, né? Ela consegue fazer. Exatamente, mas para isso precisa de um ambiente preparado. Isso, de acordo. Que é de acordo. Nesse caso é o quarto que a gente tá mostrando Olha ali lá, agora. Já né? desde bebezinho, então já vem com Tudo esse... na mão, Exatamente, é no tamanho da criança, é proporcional ao tamanho dela. Então, Aham. uma sala de aula montessoriana, ela é toda pensada para o tamanho daquela criança. Então, as cadeiras são pequenas para o tamanho dela, para que ela possa ser o agente naquele ambiente. Entendi. Muito bom, gente. E As olha que pias para legal. escovar os dentes é tudo pequeno, Baixinhas, né? todas baixinhas. E essa sala montessoriana, ela tem várias áreas do conhecimento. Então, do 0 ao 3, quais são as áreas? A vida prática, então lavar mãos, tirar o pó, abrir potes, fechar potes também. Isso aí tem também a parte sensorial, sensório-motor, e ainda a parte da linguagem, porque do 0 ao 3, essas são as áreas principais. Também se tem trabalho com música, porque hoje a neurociência, ela é uma grande assim, comprovação do método Montessori. A ciência hoje, através da neurociência, redescobre o método Montessori. Então, muitas coisas que Montessori já postulou, já falava lá no início do século XX, hoje a neurociência comprova. Olha Por só. causa dos equipamentos tecnológicos que se tem à disposição. É claro que existe aí muitos pais que devem estar assistindo e pensando assim, mas até que ponto a criança vai saber o que é certo, o que é errado? Será que não pode ser perigoso também? Como que vocês fazem, né, esse controle, talvez, enfim, evitar algum acidente, deixar a criança em segurança? Então, quando se fala em ambiente preparado, é realmente preparado para aquela faixa etária. Então, ninguém vai colocar algum elemento que possa machucá-lo. Sim. E o guia, que o professor Montessoriano é chamado de guia, porque ele está sempre atento e sempre observando as crianças. Então, ele observa qual o material que um vai escolher, como que ele está utilizando, e a gente sabe, e no método Montessori, que a gente não permite que a criança utilize um material que é para alguma atividade específica, para, por exemplo, utilizar para outros fins que não sejam aqueles ali da sua habilidade cognitiva. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a vassoura, eu vou varrer a sala, ele tem capacidade de varrer, uma vassoura para o tamanho dele, com uma pazinha para o tamanho dele, ele vai varrer a sala. Se ele começa a pegar aquela vassoura e ficar rodando para bater em todo mundo ou ficar fazendo alguma outra coisa, o professor interfere, o guia interfere. Então não é que fica sem alguém monitorando, fiscalizando? Não tem nada a ver com isso? Aliás, é uma dos grandes equívocos que se tem hoje em dia sobre o método Montessori, de achar que Montessori é... Deixa Vamos sozinho. dizer, é abandonar. libertinagem. Ou então, assim, é laissez-faire, laissez-passer. Então, tudo se pode e nada acontece. Não é verdade. É um ambiente altamente controlado, porque tem guias que estão extremamente atentos a tudo que está acontecendo e estão registrando também tudo aquilo que a criança faz ao longo do período letivo, ao longo de um dia, por exemplo. Né? Sim. Para que ela possa ser, então, estimulada em outras habilidades também, que não só aquelas que ela opta, porque ela tem a livre escolha do que trabalhar na sala de aula, do que pegar, o que material utilizar. Não, eu imagino que no dia a dia é muito mais fácil você descobrir que a criança tem essa habilidade do que os pais que acabam fazendo tudo, como a Maricotinha estava falando, né? Que além de mimar, nem sabe que a criança já tem habilidade de fazer aquilo. E sabe o que acontece também, Maria? Desculpa te interromper, já te interrompendo. É que os pais não parece que não têm paciência. Também. Porque tem que ter um tempo ali de adaptar. A criança não vai sair pegar a vassoura varrendo, não vai sair escovando os dentes, então tem que testar, né? E às vezes no dia a dia, deixa que a mãe faz, a mãe já arruma, vamos embora. Então é legal a escola, né? Claro que tem que ter a parceria escola e família. Sim. Mas É é um legal a conjunto, escola né? ter essa visão de que a criança pode fazer.
Isso que você acabou de colocar é o que se tem como nos princípios montessorianos, que é o respeito à individualidade. O que é essa individualidade? O meu tempo de amarrar o tênis é diferente do seu tempo. Então, você pode demorar, sei lá, 20 minutos, eu posso demorar 30 minutos. Depois que eu adquirir essa habilidade, eu vou chegar nos seus 15 minutos ou talvez até menos. Até para Então, ter chance de desenvolver. se você não der chance, como que vai fazer? Né? Se você não permitir, como que vai acontecer? É prática, né? É prática. Tassiana Tafarel, coordenadora do Centro de Estudos Montessori, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Tarde é Nossa para falar de um tema tão importante, educação. Obrigada. Obrigada. Obrigada, querida. Muito bom.